Então, eu vou iniciar. A gente vai iniciar agora a oficina intitulada Práticas de Ensino, Introdução ao Sistema Braille para Pessoas com Cegueira de Colheita. Agradecer aos intérpretes que estão conosco. Essa oficina vai ficar disponível no canal da DPP do IBC, podendo ser compartilhada, e para vocês poderem reassistir depois. Nessa oficina, primeiramente, a gente vai colocar um vídeo de contribuição da Mariana Jaquiel, que é uma terapeuta ocupacional que trabalha conosco no IBC. No Instituto Benjamin Constant, a gente tem um setor de reabilitação que recebe pessoas com cegueira adquirida, jovens, adultos. E nesse setor temos atualmente uma terapeuta ocupacional, que é a Mariana, que vai aparecer no vídeo para vocês, e ela realiza um trabalho muito bacana, fazendo uma preparação, uma prática de ensino inicial para o ensino do Braille. Então, a gente solicitou, como ela não pode estar conosco remotamente, a gente solicitou que pelo menos ela gravasse um vídeo. É um vídeo pequeno, cerca de 8 minutos, contando como é a prática de ensino dela, como que é em sala de aula, quais são as atividades que ela faz para poder contribuir conosco. E após o vídeo, eu vou fazer a apresentação da Raquel, que vai dar a oficina aqui conosco. Mas então, primeiro, vamos assistir esse vídeo, vamos ter aí nossas reflexões, e aí depois eu vou fazer a apresentação da Raquel e a gente vai poder passar para ela, para a gente poder fazer essa segunda parte da oficina, tá? Então, agora vamos para o vídeo. Ô, Rodrigo, eu tô sem som. Para vocês entraram o vídeo? Para mim ainda não. Eu não consegui ouvir o vídeo, só tá aparecendo a imagem dela, tô sem som. Tem que botar, compartilhar o som do computador. Ninguém tá vendo o vídeo? Ninguém viu o vídeo? Não. Não. Eu vejo, só não ouço. Tá. Peraí. Já descobri o que é. Gente, para quem não viu a imagem dela... Olá, boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou terapeuta ocupacional, eu me formei pela FRJ aqui do Rio de Janeiro, eu tenho especialização em geriatria e gerontologia pela UERJ e eu sempre trabalhei na área de reabilitação, anteriormente voltada para reabilitação física, adulto infantil, e atualmente eu atuo na área da deficiência visual, né? Além disso, eu trabalho também numa instituição de longa permanência para idosos, uma ILPI. Dentro do Benjamin Constant, eu sou responsável pelos atendimentos
de estimulação sensorial e pré-braille. Os atendimentos eles têm 50 minutos de duração, acontecem uma vez por semana e são geralmente 2 alunos por horário, né? Como é que acontece esse trabalho? Quando o reabilitando ele chega na instituição, ele passa por um processo de triagem que vai identificar as demandas daquela pessoa, né? E aí, a partir dessas demandas, eles são direcionados para as atividades. E aí, quando ele chega para mim, lá no pré-braille, eu faço uma avaliação, faço uma anamnese, colho a história daquele sujeito, para, a partir daí, né, pensar num projeto de intervenção durante os meses que ele vai estar em acompanhamento comigo. Quando o aluno ele tem interesse no pré-braille, eu faço todo um trabalho de estimulação sensorial, de percepção espacial, de coordenação motora, que são habilidades, né, necessárias que ele tenha para poder desenvolver bem a escrita e a leitura do braille, né? Então, eu busco aprimorar essa percepção tátil através do reconhecimento e da discriminação de texturas, de formas, de tamanhos, de espaços, tudo através do tato, né? Porque a gente está falando de um adulto com uma deficiência adquirida, então ele precisa realmente se readaptar, né, para aquela nova realidade dele, que conta com outros tipos de estímulos, né? Ele vai começar a estar ali no mundo apenas por outros sentidos que não o visual, né? Que é uma coisa difícil, assim, né, da pessoa administrar no primeiro momento, mas a gente vai estar ali trabalhando junto com aquela pessoa. Então, além disso, além dessa percepção tátil, desse reconhecimento, dessa discriminação do tato, a gente trabalha também a questão da percepção de espaço. E aí, tanto a percepção de espaço quanto a percepção tátil, a gente começa trabalhando de uma forma macro e gradativamente a gente vai chegando no mais minucioso, né? Tudo num processo de evolução. E aí essa percepção de espaço é importante quando a gente fala do braille, porque na maioria das vezes o reabilitando, quando ele chega para mim, ele não tem conhecimento prévio sobre o braille, né? Geralmente são pessoas que não sabem como funciona, que nunca ouviram falar, assim, né? Já ouviram falar, mas não sabem como é que é. E aí eu apresento para esse aluno a cela ampliada, né? A gente começa sempre trabalhando de uma forma macro, como eu estava falando. Então eu apresento uma cela ampliada, eu explico como é que funciona a disposição dos pontos, né? E aí, ao longo do trabalho, a gente vai reduzindo isso para o tamanho padrão do braille. Então, eu preciso que esse reabilitando ele tenha uma boa percepção de espaço, porque, por exemplo, na hora que ele for escrever e usar a reglete, ele precisa se localizar ali na reglete, ele precisa ter uma noção de espaço de uma cela para outra, ele precisa ter uma noção de espaço na hora de marcar os pontos, na hora de ir para um ponto para outro. Então, assim, é um conjunto, né? Então, isso tudo precisa estar bem trabalhado e bem estimulado para que ele tenha um bom desempenho no final. E aí eu uso diversas atividades, além do uso da própria reglete, a fim de atingir esse objetivo. Um outro aspecto que eu também trabalho muito é a questão da coordenação motora, principalmente coordenação motora fina, né? E o movimento de pinça, que são voltados para o uso da punção, né? Então, assim, quando o reabilitando ele tem esse movimento de pinça, essa coordenação, assim, um pouco alterado, com dificuldade, geralmente a marcação dos pontos acaba saindo errada ou acaba saindo com um relevo muito fraquinho. Então, assim, às vezes é só uma questão de posicionamento mesmo, sabe? De orientar quanto a posicionamento na hora de fazer a marcação dos pontos. Então, é um trabalho também que eu desenvolvo ali junto com eles, para que a gente possa aí fechar esse trabalho aí de uma forma bem completinha, né? Que fique uma coisa bem legal. Isso é o interessante de ter um terapeuta ocupacional na equipe, que você pode oferecer a essa pessoa um atendimento mais amplo, sabe? Um atendimento mais completo, né? Com uma outra visão, né? Ali, que vai estar trazendo bem-estar para aquela pessoa, vai estar trazendo um atendimento de uma forma mais prazerosa, mais completa para ele, né? O que acontece quando o aluno ele não tem interesse no braille? Porque às vezes acontece, tá, gente? Tem gente que vem e não tem interesse em aprender o braille, ok.
E aí eu faço também, novamente, esse trabalho de estimulação sensorial, de percepção e tudo mais, porém voltado para as atividades de vida diária, que é o carro-chefe da terapia ocupacional, né? Então, é um trabalho muito individualizado, porque você precisa saber bem o contexto daquela pessoa, se ela trabalha, se ela estuda, se ela mora sozinha, se ela é cuidadora de alguém. E tudo isso influencia. Então, assim, a gente sabendo direitinho do contexto, do ambiente, você consegue proporcionar uma melhor qualidade de vida e uma independência, uma autonomia, que é o nosso objetivo, né? Então, esse trabalho, ele acaba sendo voltado mais para as atividades de dia a dia, quando ela não tem interesse no Braille. O que também não exclui, quando ela tem interesse, que a gente possa estar também trabalhando em cima disso, tá? Como eu falei, é um trabalho completo, né? Não é segregado. Então, assim, tudo é uma questão de feedback mesmo que eu vou ter com aquele aluno. Isso é uma coisa até muito importante mencionar, a questão do vínculo, né? Da importância do vínculo. Então, assim, esse aluno, ele precisa ter confiança em mim, né? Ele precisa me conhecer, até para a gente poder criar um trabalho legal. Que geralmente, assim, na maioria das vezes, eles chegam muito vulneráveis, chegam muito sensíveis, inseguros, o que é perfeitamente comum. E aí, ao longo do tempo, a gente vai trabalhando esses aspectos, né, para que a pessoa vá criando mais confiança nela mesma, vai vendo que ela é capaz, que é possível, né? Então, assim, é um trabalho muito, muito gratificante e que tem as suas especificidades, né? E também tem seus desafios, óbvio, mas é tudo ali feito em conjunto, né? Tudo feito em equipe e isso facilita pra caramba e ajuda muito o Reabilitando, que é o nosso objetivo final, né? Acho que o objetivo como um todo da equipe é que ele tenha um bem-estar ali biopsicossocial, uma qualidade de vida, ok? Então, gente, isso é um pouquinho do que eu trabalho, tá? Não quis falar muito para não ficar muito grande o vídeo, mas é basicamente o que eu faço. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser, né, trocar alguma coisa, entrar em contato comigo, eu estou disponível, tá? Eu vou deixar o meu contato com as meninas que estão organizando o seminário. E aí, se precisar, eu estou disponível, é só entrar em contato comigo, tá bom? Espero que vocês tenham um bom seminário e que estejam aproveitando bastante. Esse é um tema muito rico, muito abrangente e que a gente pode aí, né, passar horas discutindo, porque tem conteúdo para isso, né? Então tá bom, tá, gente? Obrigada, tchau, tchau. Então, encerramos o vídeo da Mariana. Vocês conseguiram ouvir? Dessa vez, acho que foi, né? Foi, Rafa. Deu certo. Bom, obrigada pelo retorno. Então, que bom, né, que a gente pôde iniciar a oficina com esse vídeo dela, porque ela traz uma boa introdução de como é esse trabalho que ela realiza, né? Como vocês puderam perceber, ela faz um trabalho também de lateralidade, né, de coordenação motora fina. Ela apresenta primeiro uma tela ampliada, que é uma tela Braille bem grande, depois ela vai diminuindo até chegar numa tela Braille do tamanho convencional. Dessa forma, começa um contexto mais macro e vai diminuindo até chegar numa tela Braille convencional. Com isso, a pessoa também vai treinando aí o tato, vai trabalhando esse tato, pensando numa pessoa que antes enxergava e ao longo da vida perdeu a visão. Então, após esse vídeo muito bom da Mariana, eu vou agora fazer a apresentação da Raquel, tá? A Raquel Maria Campos Menezes de Moraes, ela é graduada em Letras, Português e Inglês, pós-graduada em Letras, em Cultura, Língua e Literatura Latina. Ela é mestre e doutora em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense e é pós-doutora em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é professora do IBC, do Ensino Básico Técnico Tecnológico do Sistema Braille, e é vinculada à Divisão de Orientação Educacional do Departamento de Educação. Ela é integrante do GEPESBRA e integrante do Núcleo de Teoria dos Direitos Humanos
vinculado à Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao Programa de Pós-Graduação em Direito da FRJ. Ufa, é um currículo enorme, né? Para apresentar, que a gente já tem muita coisa. E Raquel é uma querida porque, primeiro que ela é uma excelente professora, ex-aluna do IBC, tem uma trajetória muito linda no IBC, e ela, durante alguns anos, trabalhou na reabilitação. E é porque sempre que a gente precisa, Raquel vai primeiro, a gente vai pedindo socorro, né? E aí ela vai mudando de vários setores do IBC, mas ela teve um período que ela trabalhou na reabilitação e a gente pediu que ela compartilhasse com a gente como que eram essas aulas, né? Quais eram as atividades iniciais que eram feitas, pensando que poderia contribuir para algum de vocês, né? Não necessariamente quem já está trabalhando com esse público, mas que porventura venha a ter um aluno cego ou que algum familiar, enfim. Eu acho que a gente ter acesso a essas informações prepara a gente para lidar com essas situações. Então, a gente pediu que a Raquel compartilhasse com a gente essa prática. Ela, além disso, fez um slide com alguns materiais, e aí a gente vai passar esses slides, e ela vai falar mais desses materiais. E depois, no final, a gente vai abrir um momento para perguntas, para dúvidas, né? E aí a gente vai fazer aí um pequeno bate-papo no final. Mas agora eu vou passar a palavra para a Raquel, vou pedir para que ela faça rapidamente a sua audiodescrição, para quem depois for assistir, ouvir e ter acesso à oficina. Então, faça a sua audiodescrição e aí a gente começa a sua apresentação. Obrigada, Raquel. Raquel, você está sem som, Raquel. Eu não estou conseguindo ativar seu som aqui. Raquel está sem som. Para mim, ela está sem som também. Eu acho que em algum momento foi mutado. Tem que habilitar o som dela ou ela mesma que habilita. Eu não consigo ativar o som dela aqui, não. Será que, de repente, ela pode sair e entrar de novo? De repente? Eu acho melhor, pode ser. Raquel, você consegue, Raquel, fazer isso? Sair e entrar de novo para ver se o som aparece. Porque ela estava funcionando o som antes. Bem, enquanto a Raquel está saindo e entrando, né? Eu ia pedir, Rodrigo, para... Não sei se você já colocou, né? Daqui a um tempo colocar a lista de presença para as pessoas irem assinando. Sim. Posteriormente, futuramente vocês vão receber pelo e-mail o certificado, tá? E tanto do seminário para quem assistiu quanto da oficina vão ser 2 certificados separados.
A ideia é que a gente, após a fala da Raquel, abra para as perguntas, até porque, como vocês puderam perceber, o ensino de Braille para pessoas que adquiriram a cegueira ao longo da vida é um processo diferenciado do ensino de Braille para crianças. Mesmo aquelas crianças que... Pronto, agora acho que eu consegui. Eu só concluí meu raciocínio. Mesmo aquelas crianças... Não desliga o microfone, Raquel, sei que eu queria ligar. Mesmo aquelas crianças que enxergaram, perderam a visão, depois, mesmo elas, é um processo diferente com os adultos, né? Porque os adultos passam por um período de luto muito grande, né? Porque trabalhavam, atuavam profissionalmente, muitos perdem emprego, muitos se separam, enfim, é um processo muito delicado. Por isso que muitos profissionais que trabalham na reabilitação ficam anos na reabilitação, porque é um processo diferenciado do ensino-aprendizagem para crianças. Bem, estava aqui falando um pouquinho, Raquel, enquanto você entrava de novo. Agora eu acho que o som está funcionando, você pode começar. Ah, tá ótimo. Muito obrigada, Rafa, pelo carinho, pela apresentação, pelo convite. Gente, desculpem, eu tô com um problema aqui no VoiceOver, eu tô ouvindo todas as mensagens do chat, mas tudo bem, vamos lá. E desculpa só se alguma coisa aparecer no meu retorno, no que eu estiver falando, mas espero que não. Então, eu trabalhei durante 7 anos, de 2012 a 2018, como professora de sistema Braille para pessoas com cegueira adquirida, reabilitando os matriculados na divisão de reabilitação, preparação para o trabalho e encaminhamento profissional do Instituto Benjamin Constant, vinculada ao Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação, DRT/DMR/IBC. Nesses 7 anos, atendia por dia uma média de 7 turmas de 1 a 5 alunos por turma, com idades que variavam entre 18 e 80 anos e nível de escolaridade que variava entre ensino fundamental incompleto e ensino superior completo. A metodologia utilizada nas aulas mesclava exposição de conteúdo sobre o sistema Braille, revisão de conteúdos anteriormente explicados, dependendo da necessidade dos aprendizes, e exercícios de avaliação da aprendizagem, feitos como um processo contínuo durante o processo de aprendizagem. Nas aulas de pré-leitura, etapa anterior à leitura, onde os reabilitandos aprendem a reconhecer diferentes tipos de linhas, horizontal e vertical, contínua, interrompida, etc., e a verificar as diferenças das posições destas na página, se estão em cima, embaixo, à esquerda ou à direita, foram usados os seguintes livros: Dedinho Sabido, de autoria de Luzia Vilela Pedras, que é professora aposentada do Instituto. Se não me engano, ela faleceu ano passado, mas sobre isso eu não tenho certeza. E Caderno de Pré-Leitura no Sistema Braille. Caderno de Pré-Leitura para o Sistema Braille, de autoria de Maria da Glória de Souza Almeida. Em exercícios de leitura, também é bastante importante a questão da noção espacial, tal como na pré-leitura. E nos exercícios de leitura, não se devem fazer movimentos de cima para baixo ou vice-versa, nem de rotação em torno dos pontos de uma letra. Isso pode ser observado em alunos adultos que perderam a visão ou em crianças pequenas. Durante a leitura, vários reabilitandos tinham dificuldade em seguir a linha, movendo o dedo
do meio da linha para a linha ou linhas abaixo ou acima, fazendo, não raro, uma diagonal no papel. Também são comuns, no início ou no meio de uma linha, movimentos na vertical de cima para baixo ou vice-versa, que abrangem uma coluna da página e impossibilitam a leitura. Nas atividades de leitura no sistema Braille, foram utilizados os seguintes livros: Braille Essencial, de autoria do professor aposentado Jonir Bichara Cerqueira e do professor aposentado José Bezerra, e textos selecionados para o desenvolvimento da leitura no sistema Braille, de autoria também do professor Jonir Bichara Cerqueira e da professora Vitória Elizabeth Lei. Nos exercícios de escrita, principalmente a manual, feita com reglete e punção, muitas vezes as dificuldades começavam já no preenchimento de célula. A gente trabalha leitura e escrita concomitantemente, então eu falei um pouquinho da pré-leitura, falei um pouquinho da leitura e agora eu estou passando para escrita. A gente vai estar falando agora da escrita manual, tá? O preenchimento de célula deveria ser feito de cima para baixo, da direita para a esquerda. Os pontos 1, 2, 3 à direita, 4, 5, 6 à esquerda. Só que muitos reabilitandos não faziam isso. Muitos reabilitandos preenchiam os pontos de uma coluna só, seja da coluna direita ou da coluna esquerda, e eles preenchiam pontos aleatórios das duas colunas, mas sem preencher a célula como um todo, sem preencher todos os pontos da célula como a gente pedia, e isso denota uma falta de coordenação motora. A maioria das vezes, o preenchimento de célula era uma coisa que demorava bastante, demorava para eles conseguirem preencher a célula corretamente. Alguns alunos ainda começam o preenchimento de célula da esquerda para a direita, o que demonstra também não conhecer o sistema Braille. A gente percebe também eu percebia também nos reabilitandos durante esses 7 anos, muitas reações psicológicas à perda da visão. Os reabilitandos, nas aulas de Braille, essas reações se refletiam por mãos muito suadas, mãos muito frias. O aluno colocava muita força ao escrever, furando papel. O aluno queria muitas vezes fazer atividades mais avançadas do que as que ele poderia fazer. E isso fazia com que o aluno se frustrasse, porque se eu deixasse um aluno, por exemplo, que está nas letras de A a J, fazendo escrita e leitura, começar a escrever palavras com o alfabeto inteiro, ele não ia conseguir, ou ia demorar muito para conseguir, porque ele não estava naquele nível ainda de escrever palavras com todas as letras, e isso iria resultar numa frustração muito grande para ele. Ele ia ficar muito chateado e ia desanimar, desistir do aprendizado do Braille rapidamente. Os alunos também tinham muita necessidade de falar. Eles tinham muita necessidade de falar o que eles sentiam, de falar, por exemplo, que a família, às vezes, um familiar ou um cônjuge, não sabendo lidar com a situação, acabava abandonando esse aluno com perda visual ou com baixa de visão. Então, era uma situação muito difícil. A pessoa, como a Rafa estava explicando, a pessoa estava acostumada a trabalhar, a ser o provedor da família muitas vezes, não? Então, a ficar em casa, a cuidar da casa, a tratar de tudo, e de repente ela não consegue mais isso,
porque ela perdeu a visão. Quer dizer, ela consegue depois de um tempo, mas ela precisa se readaptar para fazer aquelas coisas novamente. Então, eu falei um pouquinho das aulas de sistema Braille, como eram as aulas. Agora, eu vou falar um pouquinho do material que eu usava, que eu falei dos livros, mas eu vou falar dos outros materiais e dos livros também. Vão ter fotos dos livros que eu citei, o Dedinho Sabido e o caderno de pré-leitura para o sistema Braille. E eu agradeço muito a ajuda da professora Lindiane nos slides. E então, pode colocar, Rafa, as imagens, por favor, que eu vou começar a falar dos slides. O Rodrigo vai botar. Agora eu consegui vir para o computador, já estou no computador, mas para mim a tela ainda está uma parte. Pode o Rodrigo colocando, eu vou te Vocês dizendo estão vendo? em que slide que está. Vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo? Então sou só eu que não estou vendo mesmo. Sim. Eu estou vendo o slide. Tá, então eu vou botar aqui na apresentação e vocês vão me falando para poder passar. Vocês estão vendo os slides? Sim. Estamos, Bom. Rafa. Então sou só eu que não estou vendo. Eu Esse queria... não é a opção de modo... Rafa, clica lá em cima no canto superior direito em exibir. Acho que tu modifica ali. Eu estou na exibição grande galeria, é essa? O modo de exibição em grade. Modo de exibição de conteúdo. Você tem que colocar isso. Foi, maravilha. Agora apareceu para mim, obrigada. Apareceu, que bom. Obrigada aos Obrigada pela participantes que ajuda. ajudaram. Então, Nada. Aqui tem alguns materiais utilizados, então vamos para o slide 3, por favor. O slide 3 é a célula Braille ampliada, confeccionada com EVA. É formada por uma base em EVA de 10 milímetros de espessura, nas dimensões 13,5 centímetros por 17,5 centímetros, com 6 furos dispostos em 2 colunas para simular os pontos em Braille. A marcação corte da esquerda para a direita representa a posição de leitura. Já a marcação da direita para a esquerda representa a posição de escrita no sistema Braille. Ou seja, uma mesma célula pode ser utilizada, então, para a escrita e para a leitura. Agora, vamos para o slide 4, por favor. E vamos mostrar a célula Braille ampliada, confeccionada em caixa de ovos. E eu vou explicar, na verdade, descrever como se pode fazer uma célula Braille em caixa de ovos, porque é um material que pode ser feito com sucata, é um material que pode ajudar várias pessoas para dar aula de sistema Braille, ou então para aprender, para um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, para mostrar uma célula Braille ampliada. Então, vamos lá. Corte uma caixa de 1 dúzia de ovos de plástico pela metade ou utilize uma caixa de meia dúzia de ovos para simular a célula Braille. Acerte a quina para parar as arestas. O preenchimento da célula pode ser feito com diversos materiais para simular os pontos. Bolinhas de massinha, bolinhas de ping-pong, tampas de garrafa PET, entre outros. Um lembrete é não esquecer de lavar a célula com água e detergente, porque mesmo trabalhando com adultos, né? O adulto, às vezes, passa a mão no material, passa a mão no olho, coloca a mão próximo à boca, e é bom ter um material higienizado. Agora, gente, vamos passar para a célula Braille ampliada,
confeccionada em caixa de leite. Também é um material fácil de fazer em casa, um material feito com sucata, tá? No caso aqui, com caixa de leite. Então, vamos lá. Caixa de leite ninho pintada com tinta verde. Possui 6 furos que foram preenchidos com tampas plásticas com gargalos de suco de caixa. As tampas podem abrir e fechar de acordo com a atividade proposta para simular pontos. Na parte superior à esquerda, uma marcação em EVA para identificar a posição de leitura. Agora, vamos para o próximo slide, falar sobre a célula Braille magnética. Temos 2 fotos da célula Braille magnética, gente. Eu vou descrever as 2 fotos e depois eu vou descrever a célula em si, tá? Então, a primeira foto é a célula cheia, com todos os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda foto é a célula Braille com os pontos 1, 2 e 3 à esquerda e o espaço para os ímãs do outro lado, tá? Para vocês verem realmente os ímãs. Então, agora vamos descrever a célula Braille. Célula Braille confeccionada em material resistente com ímã em cada um dos pontos. Há, na lateral direita, um corte que orienta o posicionamento da célula, que deve ser colocada sempre com o corte à direita do usuário na parte superior. Cada um dos 6 pontos da célula apresenta o respectivo numeral escrito no sistema comum, em alto relevo, o que facilita ao cego fazer uma ligação com os números do sistema comum. No caso da pessoa com cegueira adquirida, auxilia na memorização do conhecimento, pois o conhecimento prévio, no caso, né, dado que tais pessoas, quando enxergavam, costumavam, em sua maioria, conhecer os números do sistema comum. Agora, vamos para o slide 7, vamos descrever o Brailindo. Placa em EVA, medindo 24 por 5 centímetros, com 8 células Braille, com 32 pontos avulsos em plástico. O Brailindo apresenta cortes entre as células Braille e os pontos do sistema Braille são representados, como eu já até falei, por pinos de plástico. Vamos agora, gente, passar para o slide 8, falar sobre o Braillex. E o que é o Braillex? É uma prancha de madeira retangular, com uma moldura larga, também de madeira, de comprimento um pouco menor do que o comprimento dos pontos que são encaixados para simular os pontos do Braille. O comprimento... Espera aí que para mim não apareceu o Braillex. Para vocês estão aparecendo nada? Espera aí. Para mim está no Brailindo ainda. É o slide 8. Acho que é o próximo. No Braillex, gente, o comprimento a moldura tem um comprimento um pouco maior do que os pinos que representam os pontos. Então, isso faz com que o Braillex fique apoiado. Ele consegue ficar apoiado por causa dessa moldura larga que ele tem. Agora tá aparecendo o Braillex. Esse é o Braillex que ela tá falando. Então, vamos lá. Prancha de madeira retangular com uma moldura larga, também de madeira, de comprimento um pouco maior do que o comprimento dos pinos, que são encaixados para simular os pontos, tá? A moldura contorna toda a prancha com uma altura que permite que os pinos sejam encaixados até o final, sem ficar em contato com a superfície onde o Braillex está apoiado. Então,
Esse material é utilizado originalmente para iniciação do Braille. Contém 4 linhas espaçadas com 8 celas Braille ampliadas em cada linha. Os pontos do sistema Braille são representados por pinos de metal que acompanham a prancha. Agora, vamos para o slide 9, alfabeto Braille de madeira. Esse alfabeto é composto por 27 peças, 26 letras do alfabeto e o cedilha, em tinta e em Braille. Eu utilizei esse alfabeto para facilitar a identificação das letras, já que, por ser ampliado, os pontos são maiores do que no Braille em papel, o que facilita sua identificação. Agora, vamos para o alfabeto Braille em placa de alumínio. Placa de alumínio com o alfabeto Braille, incluindo acentuação, sinais de pontuação e números, apoiada em uma superfície de papelão e presa com uma fita adesiva em todas as suas laterais. Como os pontos ficam bastante salientes, essas placas são de grande utilidade para o ensino de sistema Braille, pois, mesmo sem se tratar do Braille ampliado, os reabilitandos têm maior facilidade em sentir os pontos na placa do que escritos no papel. Agora vamos para o slide 11, que mostra uma tela de pré-escrita. E eu vou descrever essa tela. Material com 2 partes de papelão grosso, tamanho de papel A4, que formam um bloco. A parte interna coberta de tela de alumínio. Na parte da frente, o papelão possui 24 retângulos vazados de distintos tamanhos, distribuídos em 5 linhas. A saber, primeira linha, 3 retângulos de 4 por 5 centímetros. Segunda linha, 4 retângulos de 2,5 por 4 centímetros. Terceira linha, 5 retângulos de 1,5 por 2,5 centímetros. Quarta linha, 6 retângulos de 1,5 por 2 centímetros. E quinta linha, 6 retângulos de 1 centímetro por 2 centímetros. Agora, gente, pode passar, por favor, para o slide 12. E eu vou mostrar os materiais de escrita manual, que são a reglete e o punção. Então, a gente tem uma foto de uma reglete de mesa com punção e uma reglete de página inteira. E eu vou descrever rapidamente a reglete e o punção. Então, reglete, confeccionada geralmente em alumínio e plástico, é munida de uma prancha que sustém uma régua servida por linhas com pequenos retângulos vazados, geralmente com pequenas marcas dentadas para demarcar a matriz básica dos 6 pontos justapostos da célula Braille. Essa citação é de Souza, 2022, páginas 65 e 66. Agora eu vou descrever o punção. O punção, substituto do lápis ou caneta, é constituído por uma parte sólida em madeira, plástico ou metal, em formato geralmente arredondado ou mesmo anatômico, que o usuário cego segura entre os dedos polegar e indicador, o qual é provido por uma ponta fina apropriada para a perfuração dos pontos em relevo. Essa citação é de Souza, 2022, página 65. Agora, vamos para o slide 13 e vamos fazer a descrição das máquinas de datilografia. As máquinas Perkins e similares.
Então, na primeira foto, eu tenho uma foto da máquina Perkins e na foto 2, na segunda, eu tenho uma foto da máquina de datilografia da Lara Mara. A primeira foto, a máquina Perkins, é mais pesada, confeccionada em ferro, mais cara, mais resistente e mais durável. Já na segunda foto, a máquina de datilografia Braille da Lara Mara é similar a Perkins, mas é confeccionada em plástico mais leve, mais barata, menos resistente, mas menos durável. Agora, a gente fez umas fotos também do dedinho sabido e do caderno de pré-leitura para o sistema Braille. Então, a gente vai mostrar a foto do dedinho sabido, duas fotos do dedinho sabido no slide 14 e a foto do caderno de pré-leitura no slide 15. Então, a primeira foto do dedinho sabido é a foto da capa. E a segunda foto é a foto da página 65, onde a gente tem 10 linhas. Agora vamos para o slide 15. E temos o caderno de pré-leitura para o sistema Braille. Esses livros, gente, eu comentei nos livros utilizados nas atividades de pré-leitura. Tá? Então, a primeira foto do caderno de pré-leitura é a capa. E a segunda foto é a página 3, com uma linha reta vertical longa à esquerda. E a terceira foto é a página 4, com uma linha vertical longa à direita. Agora, vamos para as considerações finais. Nesta oficina, então, eu descrevi a minha experiência como professora de Braille durante os anos de 2012 a 2018, período em que trabalhei na divisão de reabilitação, preparação para o trabalho e encaminhamento profissional, vinculada ao Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação do Instituto Benjamin Constant. A experiência de direcionar sistema Braille a reabilitandos foi fantástica e foi extremamente gratificante e contribuiu muito para a minha formação como professora de sistema Braille. É importante respeitar o tempo e o nível de aprendizagem de cada reabilitando, auxiliando a que ele dê o melhor de si nas aulas para o melhor aprendizado possível do sistema Braille, sem deixar de pensar, todavia, no ser humano como um todo, com seus problemas, alegrias, angústias e desafios. Para os reabilitandos que possuem diabetes ou outros problemas de saúde que prejudicam o tato, assim como para aqueles que apresentam dificuldade de coordenação motora, o processo de ensino-aprendizagem do sistema Braille é um desafio árduo por parte dos aprendizes. Mas, no entanto, eles, na maioria das vezes, conseguem vencer e conseguem bons resultados com o aprendizado do Braille. Por fim, eu gostaria de agradecer à professora Rafaela Lupetina pelo convite, agradecer ao professor Rodrigo Agrelos e a todos os envolvidos pela ajuda e agradecer a todos vocês pela participação. Muito obrigada. E eu deixo também o meu e-mail para se alguém ficar com alguma dúvida e quiser tirar, fiquem à vontade. Meu e-mail é raquelmoraes@ibc.gov.br. Raquel com CH, Moraes com E, tá? Muito obrigada. Ai, Raquelzinha, a gente que agradece. Maravilhosa a sua fala, totalmente organizada. Nossa, muito organizada essa apresentação, com as imagens, ela pôde demonstrar para a gente uma variedade de materiais.
Eu também aproveitei e já coloquei aqui no chat os e-mails. Eu coloquei o e-mail da Raquel. Evidente que vão escrever quando tiverem dúvidas sobre o assunto, né? Então tem e-mail dela aí. Também deixei o meu contato, o meu e-mail, caso precisem escrever. E também deixei o e-mail do DPME. dpme@ibc.gov.br, que é o Departamento de Produção de Material Especializado do IBC. Principalmente quem trabalha em escola pública pode solicitar materiais. O DPME é gratuito, eles produzem esse material gratuitamente. Vocês podem, no site do IBC tem uma lista de materiais disponíveis, e aí vocês podem enviar por e-mail a solicitação. Obviamente que tem um prazo de produção de material, mas eles enviam. Também deixei meu e-mail, Rafaela Lupestina, Rafaela com 2 Fs, @ibc.gov.br. Caso alguém tenha alguma dúvida em relação ao certificado, em relação à oficina, em relação ao seminário, pode escrever, tá bom? Passa muito rápido, nós chegamos no nosso teto. Então, não vai dar para a gente fazer aqui aquele bate-papo que a gente havia pensado, mas deixamos aí os e-mails e qualquer coisa vocês reassistam a oficina. E caso tenha alguma dúvida em relação aos materiais, vocês podem entrar em contato. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem conosco numa sexta-feira até às 17 horas. Não é mole, eu sei. E agradecer muito a Indira por estar conosco, ainda mais que o outro intérprete caiu a conexão e ela está aqui firme com a gente até o final para garantir a acessibilidade. Muito obrigada, Indira. E agradecer mais uma vez também ao Rodrigo, a todo mundo da DPP que está firme para a gente poder concluir essa oficina. Muito obrigada, boa noite para todos. Muito obrigada, Indira.